Você está ouvindo o Manual do Motoqueiro Mirim. Fala, rapaziada, começando aí o primeiro episódio do podcast Manual do Motoqueiro Mirim. Essa iniciativa criada pelos amigos aqui do grupo Breakfast Run. Depois de muito conversar pessoalmente, pelo WhatsApp, nesse momento aí de distanciamento social, a gente resolveu dividir com vocês um pouco desses nossos papos aí sobre motos, sobre cultura de motociclismo, que é um interesse comum. E a nossa ideia hoje é passar para vocês alguns temas e também apresentar um pouco essa equipe que vai seguramente continuar discutindo outros assuntos de interesse geral. O primeiro deles aí que eu queria apresentar é o nosso garoto do off-road, Sandrinho Maravilha. Sandro Pereira, seja bem-vindo. E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Beleza, Sandro? Aí, beleza, Sandro? Cortou um pouquinho aí. Além do Sandro, o rapaz que conhece tudo de áudio aí, o nosso grande sonoplasta, Thiago Pedruzzi. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, tamo aí. Não entendo muito de moto, mas só tô aqui para incomodar mesmo. Maravilha. Além dele, Rafael Ives Gotuso. Fala, Rafinha. Boa noite, meus jovens. Quer dizer, boa tarde, bom dia, meus jovens. Também está aqui hoje Daniel Dalmas, o nosso customizador de capacetes. Fala, Daniel Dalmas. E aí, pessoal, bem-vindo aí ao nosso podcast. Também o nosso querido índiozinho Ulisses da Costa. Fala, Uli. E aí, pessoal, beleza? Vamos trocar uma ideia aí. E o papai aí, Cristiano Zagonel, também está presente para falar um pouco sobre a sua grande experiência em legalizar motocicletas, não é, Zagonel? Né? O cara que encara essas encrencas aí, pelo menos deve ter alguma história aí para contar para ajudar quem tem a intenção de estar fazendo a sua customização e regularização também. Vamos trocar essa ideia aí. Então tá, valeu, pessoal. Bom, abrir um pouco para a gente falar sobre a nossa experiência aqui nesse grupo, que não é um motoclube, não é um clube, não é um grupo organizado, mas que já tem 5 anos aí de história, né, que a gente se conhece, as mais variadas motos, pessoas dos mais variados estilos e que convivem, né, junto e curtem um estilo de vida aí que eu acho que é muito, muito legal, né, porque eu tive o prazer de conhecer esse grupo há 5 anos e todo mundo fala que é bem difícil de fazer amigos depois dos 30 anos e a gente conseguiu construir uma amizade legal, um grupo interessante aí que continua firme e forte nesse momento meio difícil, todo mundo meio estranho, meio em casa e tal, mas segue falando sobre moto, andando quando pode e tal. Então, falar um pouco sobre isso, acho que o Ives está desde o início, né, Ives? Pode contar um pouco da história da gente aí, como a gente se conheceu. Eu tô desde o início aí no grupo e isso que tu comentou é muito engraçado porque cada um tem um estilo de vida, uma personalidade diferente do outro, né? Seguem até filosofias de vida diferentes e a gente acabou caindo no universo que a gente se fala todo dia, sabe? Às vezes não só sobre motos, né? Tudo começou por causa de eventos de motos, que a gente começou lá atrás, lá no remoto ano de 2014. E aí foi aparecendo o pessoal, né? Alguns que não estão aqui junto com a gente, não estão no chat participando, mas o Zagonel foi um que eu conheci no Poa Night Ride, um evento que a gente fez em Porto Alegre. Desde o início ele mostrou a personalidade dele, o jeito dele, que é muito engraçado, sabe? Ele, na época, já tinha a moto que ele ficou até pouco tempo atrás, a Harley dele. E aí, aos poucos, o pessoal foi aparecendo. E o Pedruzzi também é um cara que faz tempo a gente conhece. O engraçado do Pedruzzi é que ele começou a andar com a gente, ele não tinha moto ainda. A gente chamou ele para ajudar na gravação de um vídeo para um evento. E acabou se integrando com o pessoal. Todo mundo tem uma história legal de como se juntou a esse grupo, né? E que nem tu falou, a gente tá aí juntos há tempos já, né? Se pegamos no pau às vezes, mas estamos juntos aí. Eu conheci o pessoal na sinaleira, né? O Uli tem uma história boa. Eu tava com a moto, tinha uma CB na época, e uma 400 e parou o cara do lado. Ô, meu, essa moto louca aí.
tô aí, andando e tal. Eu tenho uma gurizada pra te apresentar. E aí, daí pra frente foi só ladeira abaixo. Uma observação é que essa CB400 ela tá até hoje no grupo, né? Ela passou É verdade. Tá querendo ser Ulisses, passada de novo. ela passou do Ulisses pro Zagonel e pro Dalmas. E o legal também nessa CB de ter mencionado essa moto, o Uli, é que ela tem tudo a ver com o tópico de hoje, que é customização, né? Porque tu começou uma customização nela, o Zagonel fez do jeito dele, e aí tem todo um desenrolar que eu acho que vocês podem falar muito mais do que eu, né? Enfim, comenta um pouco. É impressionante como foram estragando a moto, né, cara? Um pouquinho, nós combinamos que não é só ofensa, que dá pra dar uma diminuída aí no teu assunto, porque tu tá indo pra um negócio perigoso aí, cara. Logo ela vira sucata ainda. Não, essa moto, a parte mais engraçada dessa moto é que ela, cara, eu comprei ela de um cara em Canoas e eu comprei por um anúncio do LX. E aí fui lá e tal, parecia a mais inteira que eu tinha visto de todas, assim, e era a grana que eu podia dar pra pagar. Aí eu fui falar com o cara ele era militar, eu acho, e ele comprou de um leilão da PF, mas não a PF Rodoviária Federal, ele comprou da Polícia Federal lá de Curitiba. Eram as motos que os caras usavam nas ações da polícia, de apreensão e tal. E aí o cara tinha comprado 2 motos. De 2 motos ele tirou uma, que aí foi a minha. E quando eu peguei ela tava toda baleada, estator tava tudo fodido, motor. O meu processo da moto foi justamente esse, na verdade. Eu quis deixar a mecânica 100% para poder customizar depois, né? Então, andei muito tempo com ela original. Quando eu deixei ela redonda da mecânica, aí eu comecei a customizar. E aí foi andando e passou pro Zagonel e passou pro Dalmas agora, enfim. Mas eu acho que é um ponto importante da gente falar sempre a galera às vezes compra uma moto nova e quer simplesmente customizar ela, né? E a moto tá uma merda no final, né? Isso é foda. Isso realmente, até ia comentar, desculpa te interromper, eu ia comentar exatamente isso. O pessoal pega uma moto antiga e já quer sair customizando sem rever toda a mecânica, sem rever, tipo, se está tudo certinho. E até numa moto nova, quando tu vai customizar, é importante de saber que se tu mexer num guidão, se tu mexer em qualquer coisa, tu vai afetar outra parte da moto, né? Vou dar um exemplo simples. Quando eu troquei o guidão da minha Bonneville, eu botei um Clubman. Clubman é o guidão que é o mais similar com o que o pessoal das Café Racers lá atrás, né, usavam. Aquele guidão o famoso morcego, né, Ives? O morceguinho, exatamente. Tinha muito nas RX nos anos 80 no Brasil. Tem muita foto no Rio de Janeiro, o pessoal com morceguinho. Então, assim, quando eu coloquei aquele guidão na Triumph, o cabo dela começou a ficou muito próximo do quadro. Então começou a cortar. Começou a cortar ali onde ficam os fios. Ou seja, tipo, eu teria que ter modificado aquilo. Eu tive que modificar aquilo posteriormente. Então, é um processo que vai alterar uma coisa e vai ter consequências em várias outras partes da tua moto. E às vezes a pessoa chega e não sabe disso, entendeu? Eu não sabia. Isso, a gente já conversou bastante sobre isso ao longo desse tempo, que é o seguinte, na verdade, quando tu te propõe a customizar uma moto, tu tá pegando e jogando fora toda a engenharia que a montadora botou na moto. Ou Exatamente. seja, todos os dimensionamentos da moto, tu tem dimensionamentos de cabo, dimensionamentos de fios, dimensionamentos de dutos de ar, tu tem cálculo de entrada de fluxo de ar no motor para te ter um rendimento correto no motor, para te não ter um consumo tal. Jogando fora tudo isso, uma identidade própria na moto. Na verdade, quando tu customizar é uma aventura e geralmente assim, quem customiza piora muito a funcionalidade da moto. É inevitável isso, porque tu tá pegando a engenharia que foi colocada naquela moto e tu tá alterando ela toda dentro da garagem sem nenhum estudo. Então, tudo aquilo que a montadora passou para desenvolver o produto, para chegar no estágio final, com todo o recurso que ela tem
te apresentar aquele produto que vai ter um índice de falha muito baixo, tu joga tudo aquilo fora e começa a mudar as coisas, e aí tu vai aprendendo pelos erros que tu vai tendo. Por exemplo, tu vai ter um fio que não vai alcançar, tu vai ter um cabo que vai ficar dobrado, vai ter, enfim, cara, quando tu começa a customizar, na verdade, tu nunca para de customizar, porque toda vez que tu faz alguma coisa, outra coisa acontece, entendeu? Um parafuso que tu deu um torque errado, solta, cai a coisa que tu botou. Então, cara, as pessoas, quando elas começam a customização, tem que ter muito claro isso, que é uma aventura que nunca para. Então, se tu não é um cara que está disposto a meter a mão na moto e fazer as coisas e ficar ajustando ao longo do processo, tu vai viver com a moto, tu provavelmente vai te decepcionar com o processo de customização, ou tu vai virar o melhor amigo de um mecânico, né? Que é o cara que vai quebrar o teu galho toda hora. Em resumo, né, Cris? Em resumo, né, é aquilo que os pais sempre falam, né? Pô, teve um japonês que estudou anos para fazer isso, e tu arrombado numa garagem no fundo de Cachoeirinha aí, querendo esculhambrar o projeto do cara. O exemplo clássico no grupo, mais clássico disso, é a CB400, que era do Uli, né? Porque o Uli entregou ela para mim rodando bem, sem nada de muito regulada. Ele fez viagem para o Uruguai com ela, então que tipo é um cara que metia a moto no trecho. Né? Eu só de eu tirar a caixa de filtro original e botar um filtrinho, nunca mais regular uma moto. E isso é uma coisa muito louca. Mas ele não consegue regular ela. Agora eu regulei. Uma caixa de ar original e ter posto uma caixa de um filtrinho. E isso é outro gancho da customização, que na verdade são duas coisas, né? Eu cheguei no limite da customização que eu podia chegar nessa moto, na época, porque era a minha única moto. Era a moto que eu usava para ir para o trabalho, era a moto que eu usava para viajar. Então, eu tinha que ter um mínimo de confiabilidade nela também para poder andar. Então, o que aconteceu? Eu cheguei no limite da configuração dela, que eu achava que ela era confortável e que era confiável para eu poder pegar uma estrada longa, entendeu? Tipo, ir para o Uruguai da vida. Pois é por isso que eu digo assim, ó, tu tem que botar na balança a customização, né, versus a funcionalidade da moto. Eu senti conforto isso também, né? Funcionalidade em geral, né? Que o conforto entra nisso, tu não vai conseguir fazer uma viagem muito longa numa moto com um banquinho fininho, né? Então, assim, tu botar na balança, tu vai ter que botar isso na balança. Eu, claro, de novo, senti isso na pele quando eu comecei a mexer na Boni, porque, o guidão baixo, legal, botar um banco mais fino. Poxa, um dia eu precisei viajar com a moto, né? Você sabe da situação, eu saí no final do dia, né? Peguei noite adentro. E, cara, foi horrível com aquele guidão, eu não sentia as minhas costas, né? Claro que não. Então, assim, cara, vai começar a mexer na moto, coloca na balança. Tu vai usar essa moto no dia a dia ou tu vai deixar essa moto, né, para usar no final de semana só para dar uma voltinha? Entra aquele esquema ali, bem que o Zagonel falou, e que tu começa a customizar a moto e nunca mais acaba. Foi mais ou menos assim com a minha Intruder 250. Quando eu comprei ela, usando totalmente a customização, eu tinha nela um sonho. Era fazer uma Café Racer daquela Intruder 250. Chegou num ponto, eu usava ela todos os dias, eu trabalhava em Porto Alegre e morava em Porto Alegre. Aí tudo bem, ali era tranquilo. Quando chegou o momento em que eu fui trabalhar em Gravataí, e aí eu rodava mais de 50 km por dia com ela, eu comecei a sentir, porque tinha alguns pontos da customização que começou a me limitar no dia a dia. A embreagem dela, eu tive que preparar o motor dela para deixar ela como eu achava que devia ser. E aí acabou que a embreagem eu nunca conseguia ajustar, porque ela ficava sempre comendo uma embreagem, porque o motor ficou mais forte do que a embreagem aguentava. Aí eu pegava a estrada, em algum momento eu sentia isso, vazamento de óleo. Então eu acabava sentindo até mesmo a regulagem do carburador. Nunca conseguia chegar no ponto certo do acerto dele, né? Ele chega bem de encontro com o que o Zagonel falou. Eu cheguei num ponto e eu customizei tanto a moto, eu tinha muito mais coisa para fazer nela, porque as coisas anteriores que eu fiz nela acabaram decorrendo em outras coisas mais a serem feitas, como um acerto de embreagem, carburação e tal. Então, é bem aquilo, cara, é um caminho sem fim, assim, que tu
Tanto que eu vendi a moto customizada, ela nunca mais voltou ao normal. Porque é um ponto que tu não volta mais a moto pro estágio normal dela, né? Tá, mas uma coisa que eu queria perguntar é a seguinte, olha só, sendo essa bosta que é customizar, por que as pessoas e por que vocês acham que vale a pena customizar uma moto? Se tem tanta coisa ruim, é tanto defeito, é tanta dificuldade e tal, por que a gente customiza? Meu. Por que, cara? Dá um puta tesão tu rodar num troço que tu meteu a mão, cara. Olha só, eu queria contar a história até da minha Intruder, desculpa cortar aí. É horrível, dá todo o trabalho, não sei o quê, mas assim, velho, a minha Intruder 250, eu desmontei o motor dela em casa, eu peguei um projeto na internet, eu fui atrás das peças que esse projeto mandava, eu só cheguei lá na retífica e falei pro cara, eu quero tantos centímetros disso, eu quero isso, eu quero isso. Depois que montou o motor, eu dava pau num monte de moto que, teoricamente, na ficha técnica original eram mais fortes que a minha moto. Cara, pra quem fez aquilo ali, é o teu projeto. É um negócio pessoal que tu fez. Eu fiz no pátio de casa uma moto, o motor da moto, 80%, 90% dele. Eu poder falar que aquilo ali fui eu que fiz, eu ter aquele... Cara, não tem explicação. Mas assim, Sandro, esse lance que tu fez foi mais uma... Tu focou mais na performance, né? Pelo que tu falou ali, né? Eu não vi, a gente não andava junto na época, mas assim, mas assim, pelo desempenho que tu gostava, curtia o desempenho, eu acho que o Henrique falou foi o lance assim de que é uma merda customizar pelos problemas que a gente estava trazendo antes, sabe? Justamente. Na real, assim, não é uma merda customizar. Não é não. Uma merda é as dificuldades que traz, que carrega junto e com isso, entendeu? É que o cara tem que ter consciência, entendeu? Tem que meter a mão. Tu pode, assim, eu não sei meter a mão. Tudo bem, tu pode aprender a meter a mão. Hoje a literatura, o YouTube da vida, ele é muito vasto, assim, informações. Tá? Mas mesmo tu comprar uma moto customizada, é um veículo com uma identidade própria. Ele não tem nada parecido com aquilo. Tu entendeu? Tu coloca um pouco da tua identidade, do teu gosto pessoal. É como se tu te negasse a usar algo que a montadora pensou para ti e tu pegasse aquilo e jogasse a tua identidade naquele produto, naquela coisa que acompanha. E o homem tem essa coisa, isso é mais masculino, mas hoje já tem bastante mulheres comprando motos customizadas e tudo mais, mas isso essencialmente ainda é muito predominante no universo masculino, essa relação do homem com a máquina. Pode ser carros, pode ser isso tu vê no pessoal do V8, pessoal dos carros clássicos, dos Fuscas, isso no pessoal de moto clássica. Com faca, com arma, com facas, com armas. Tu sempre tem uma relação onde tu cria uma afinidade, tu projeta alguma coisa da tua identidade num objeto. Aí vem uma pergunta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo que tu comprou essa moto customizada, como é o caso do Henrique, o Tchera aqui da nossa reunião, ele tem uma Phaser que foi customizada, participou do processo de customização, ele efetivamente não digamos assim, não botou a mão, mas o processo criativo, aquela moto que saiu do resultado, ela saiu de um processo mental dele de desenvolver o conceito, a ideia, me deixa fora. Tudo mais, e aquela identidade que está colocada no produto. Cara, a identidade é tua identidade naquele produto. Então isso, cara, na verdade não tem o que pague ter um veículo que está carregado da tua identidade. Pois é, mas aí eu te pergunto uma coisa, rapidinho. E comprar uma moto já customizada, totalmente já customizada, sem tu ter colocado nada da tua identidade, ao meu ponto de vista, muda o valor. Eu para mim não serve também, cara. Eu acho assim, o que você falou ali, realmente porquê, né, cara? eu não sou um cara que entendo porra nenhuma de mecânica. Vocês vão, com o passar do tempo, nos conhecerem melhor aqui, mas não é um negócio que me atrai, assim, não. Mas assim, eu sempre gostei de mudar a estética de moto, né? Sempre achei legal algumas coisas, em alguns estilos de moto que eu queria ter, e eu e o Ives há uns 3 anos comprei uma Phaser 250, daquela edição limitada, que já tinha o motor preto, né? E aí começamos a desenhar
o que a gente queria fazer naquela moto, que era uma Scrambler, né, com uma mecânica moderna e com um visual antigo, assim. E o legal dessa moto, que eu tenho até hoje, que é poder ter trabalhado nisso, criado isso, né, pensado desde a cor do tanque, o jeito que ia fazer o banco, como é que ia resolver o corte do quadro, que cor que ia pintar, onde que ia ficar a bateria, enfim, participei de todo o processo junto com eles, não sabia fazer, mas dava ideia, discutia e tal, mas não consigo imaginar comprar uma moto pronta, né, mesmo que seja de grife, assim, sei lá, se Deus vendesse moto aqui, né, ou as marcas, as brasileiras aí, como a própria Bendita Máquina, que a gente tem que reconhecer que o nosso projeto tem bastante inspiração nas phases que eles fazem, mas, sei lá, não consigo ver a graça de montar, de criar, né, se tivesse que comprar ela já pronta. Mas também entendo que pessoas não têm o saco para fazer tudo isso que a gente fez, que foi desde pesquisar a cor do tanque, o grafismo dos anos 70, das Yamaha, né, para tentar fazer e tal. Mas eu acho que é interessante. Para mim, o customizar é realmente inventar, criar e botar a identidade da pessoa que é o dono dela ali naquela moto, né? O que não quer dizer que, cara, tu não possa. Tem gente que usa a customização como uma forma de diferenciação, que, tipo, eu tenho um veículo único, exclusivo. Tu vê isso muito nítido, assim, nos trabalhos da Shibuya, assim. A Shibuya é uma customizadora de nicho, assim. Ela busca fazer produtos absolutamente diferentes, com a identidade dela, lá, com aquele negócio japonês, de máfia japonesa e tal, no produto. Eles vendem muito caro, pronto, é o processo de que parece que ele sai mais da mentalidade do Shibuya do que propriamente do dono da moto, mas o cara compra a exclusividade, né? Que a gente falou também, é um apelo, né? Tu tem um veículo único, né? Tu tem uma BMW SS que o cara arrancou a carenagem, fez um troço conceitual ali com a identidade dele, ele vai ter um nicho que compra. O cara pega customizável, tu entendeu? Ele parte de uma moto que custa 70 mil, a moto nua, aí o cara vai fazer toda a customização. Isso é uma moto que no final das contas custou 150 mil reais. Vai vender para um cara de nicho, vai vender pra... Aí tem que ficar bom, né? Aí tem que ficar bom, né? Olha só, tem uma questão, né, que a gente está trazendo muito pro nosso lado aqui, que a gente customiza, mexe toda a moto, corta a moto e mexe em motor, que nem o Sandro Maravilha falou ali. Mas também tem gente que customiza, por exemplo, pega uma Teneré 250 e bota um banquinho bebê conforto. Então, um banquinho confortável. O cara fez essa customização para melhorar melhorar o conforto dele na moto, e não simplesmente que nem nós aqui na maioria fazendo, que é para destruir a moto e deixar ela do jeito que a gente gosta, achar bonito. O cara pega, bota um para-brisa maior. A estética conta muito, na verdade, né? Para nós, né? Mas não, tem gente que customiza a moto horrível, mas fica extremamente confortável. Então, mas vocês acham, uma pergunta aqui, vocês acham que, porque tem gente que diz assim, ir lá na Harley, trocar o espelho e tal, botar o alforge, o CC-bar e tal, é customização. Vocês acham que existe algum limite, assim, essa moto, ela é customizada ou ela, na verdade, só tem acessórios e tal? Porque eu acho que são coisas bem diferentes, né? Uma coisa é tu customizar e outra coisa é tu botar acessório. Eu sei que o acessório muda o carro, a moto, sei lá, botei um friso no Celta, tá, customizei, não, mas eu acho que é diferente, não, não é bem a mesma coisa que a gente tá falando. Eu acho que é questão de referência, na verdade, né? É sempre referência, na verdade. O que tu gosta, a customização ela tem mais a ver com os teus gostos e as tuas preferências do que com o objeto em si, na verdade, né? Tu acaba, que nem o Zagonel falou, tu acaba colocando a personalidade numa moto, por exemplo, entendeu? É muito difícil tu definir limites, cara. Na verdade, cara, customização é customização. O cara da Harley lá que vai lá na concessionária e troca o retrovisor e troca o CC e bota um CC bar, ele tá customizando, cara. Ele tá customizando dentro
dentro da visão dele, dentro das coisas que ele gosta, o que ele gostaria, o que ele queria, e está modificando o produto. A gente pode ter aqui níveis de customização e níveis de intervenção na moto, né? E a própria customização que a gente gosta e defende, ela é baseada em estilos pré-definidos, né? Uma Bobber, uma Café Racer, uma Brett, são todos estilos pré-definidos, né? Tudo tem um livrinho pra dizer, pra cagar regra, na verdade. Isso é muito chato, na realidade. Para meu ponto de vista, isso virou um negócio muito chato. Esses guidelines de tu ter que seguir. Não, Sim. se tu vai fazer uma Café Racer, ela tem que ser assim, assim, assado. Eu estava discutindo em outro grupo hoje sobre a questão dos bancos, que é uma coisa que a gente não conversa muito, mas sobre o banco marrom. Porque toda hora eles veem Café Racer com banco marrom e eles chegaram ao ponto de perguntar por que Café Racer tem banco marrom. E, na real, não tem uma lógica com relação histórica, sabe? Porque os bancos das cafés lá atrás não eram marrom. Eram preto. Mas é que todo banco que vem da concessionária é preto. Mas tá ali, ó, o gancho ali que nem o Zagonel falou, a questão da customização do cara que vai na Harley e compra, isso tem a ver com o mainstream, no caso. Agora, hoje, tu consegue fazer uma Café Racer com produtos comprados porque teve um boom atrás aí de gente customizando Café Racer. Então, pessoal, não é só aqui, ó, não é só na Harley, viu? Tem muita gente que vai lá na Triumph e compra, na Yamaha. Sim. Aí parece que a gente está falando não, todas as revendas, a gente está falando da Harley porque é um exemplo, né? Porque... Olha a Ducati Scrambler, né? Que tem 4 linhas da mesma moto, 4 modelos. Exatamente. O muda é o dress-up dela, né? Eu acho que a gente fala sempre da Harley, porque na verdade a Harley, em quantidade de acessórios, estoque que tem da própria fábrica, é um absurdo. Ela é tudo feita pra ser É tudo pro customizada, gameplay, né? entendeu? Ela é um Lego, na realidade. Assim, Exato. Um Lego. Né? E é um puta nicho de mercado também, cara. Imagina, tu vende a moto e aí tu parte disso aqui. Isso aqui é o teu modelo básico. A partir daqui, a gente tem toda essa linha aqui de produto que tu pode fazer. É um baita no mercado de marketing. Um baita no mercado. E é o seguinte, a vantagem de tu comprar a moto e customizar com os acessórios de fábrica é que a chance de tu ter problemas que tu teria customizando em casa ali ou, né, modificando com peças que tu fez é muito menor, sabe? E muitas vezes customiza, por exemplo, vou trocar não sei o que lá da moto, vou trocar o escapamento, dependendo a marca, a garantia ainda é válida, tu ainda tem garantia, entendeu? Não vai perder a garantia. É que tudo foi feito, né? Tudo ali foi feito por alguém que estudou, né? Mas eu acho que é justamente por esse ponto que eu discordo um pouco do que é customizar, assim, tipo, claro que eu entendo que eu tenho uma moto, que eu saio com uma moto básica e vou incorporando acessórios originais e melhorando, mudando, enfim, é evidente que isso é isso que acontece. Mas, assim, o que eu quero dizer é que quando a gente quer realmente botar a nossa cara numa coisa, num produto, num veículo e tal, parte de um catálogo feito já pelo fabricante me parece uma coisa muito limitadora, né? Ele vai justamente... Não é a mesma coisa. Para mim não é a mesma coisa. E vai muito nisso que a gente falou. A moto não vai ficar ruim, vai ficar boa, e eu acho que vai ficar mais bonita na maioria dos casos e tal, mas, assim, é diferente, porque não que tenha que fazer o escapamento do zero, ou então ir lá forjar o guidão. Eu tenho um contraponto aqui. Hoje, quando a gente começou a falar de customização aqui, nós estamos falando que a gente conheceu e juntou o grupo em 2014. Então, estava tudo começando muito na parte de customização, mas quando tu vai hoje e começa a ver todos os projetos que tu vê, tu entra no Café Racer Brasil no Facebook, tu vai ver os projetos de customização, eles são todos com o catálogo do AliExpress. Tudo as mesmas peças, mesma pista. Mesma peça chinesa, podre, ruim demais, que a elétrica não funciona, liga, ela não tem aterramento, então o troço parece um estrobo. Tem uma lanterna que parece um estroboscópica quando tu anda, porque ela não tem aterramento, então ela fica piscando quando tu anda. Não ilumina nada. São peças de qualidade terrível e estão em todos os projetos. Então, me desculpa, aí tu pode pegar na concessionária uma peça que não vai alterar a engenharia da moto, ou tu pode encomendar da China, porque aí é mais exclusivo uma peça que não funciona. É o mais exclusivo entre aspas, né?
Minha Harley era só de peça chinesa. Quando eu fiz ela, parecia tudo ótimo, mas depois todos os projetos tinham aquele pisca em gota, aquela lanterna. O pisca em gota é aquele que vem com a lâmpada com os polos desencontrados que tu não acha em lugar nenhum. Isso. Aí tu vê a diferença. Reserva de lâmpada quando tu encontra. O suporte do farol da minha moto, da Bonnie, eu peguei num site, é o British Customs, lá fora. Eu peguei de catálogo, só que catálogo terceiro. E é uma peça que, cara, é extrema, a qualidade é altíssima. E aí eu vi um que seria, tipo, pra minha moto também, vindo lá do Xing Ling lá, cara, não tinha como comparar a qualidade. Era totalmente diferente. É horrível, assim, sabe? E muita moto tá andando com isso aí. Aí acabou que, tipo, aquilo ali caiu no... Virou uma customização genérica, né? Todo mundo ficou meio igual. Entendo o que tu quer dizer, Zagonel. Mas assim, então vocês acham que a customização necessariamente depende do orçamento do cidadão e tal? Vocês acham que é caro fazer uma customização legal e que é possível customizar sem gastar muito? Assim, o que vocês acham disso? Com certeza, cara. Com certeza. Pega a minha Intruder. A minha Intruder, cara, eu não gastei R$1.000 na customização dela. Tem uma moto Brett, com um banco fininho, com toda elétrica ali, quase toda elétrica diferente, com mini... Cara, tu tem para todos os níveis. Entendeu? Tu tem uma liga no banco, por exemplo, né, Zagonel? E isso é uma liga, cara. É a pesquisinha ali. Mas, cara, de novo, né? Tu tem várias formas de fazer banco e tudo mais, né? O banco da CB400, eu e o Dirceu, a gente fez toda a base metálica e a espuma. A gente só entregou para fazer a capa. Porque a capa a gente não vai fazer. Mas isso também exclusivo. Depende de onde tu quer chegar. Por exemplo, ali, tu falou da tua Intruder, a Brat que tu tem, que tu não gastou quase nada. Eu já tenho uma Intruder 125, que estou fazendo ali com o rabo duro, e eu não fiz em casa, tive que pagar para alguém fazer, porque envolve um problema estrutural também, né? Daí vale a tua habilidade do que tu pode fazer. Eu acho que assim, ó, quando tu vai customizar uma moto, tu tem que pensar, uns pilares que tu tem que pensar tu vai ter paciência para esperar o tempo que vai levar para ser customizado, se tu vai fazer tudo de uma vez. Tu tem dinheiro para pagar ou para, né, pesquisar e coisa. E tipo assim, se precisar deixar essa moto parada por algum motivo, tu vai poder, tu tem outro veículo para se locomover. E o uso é o crítico para te decidir se tu customiza ou não customiza. Vai ser uma moto que tu vai usar todo dia? É uma moto que é para ser um brinquedo? Essa do Dalmas da Intruder. Eu tenho uma Intruder. Eu customizei ela para usar ela no dia a dia. Então eu não fui nem ao céu nem à terra. Cheguei no melhor projeto que eu posso, mas modifiquei para usar no dia a dia. Essa dele é uma rabo duro. É moto conceitual. É o xodózinho da garagem. Então, esse checklist é muito importante o cara fazer. Justamente antes de começar qualquer projeto de customização, acho que é primordial. O perfil de uso. Olha o negócio engraçado da minha Intruder. A minha Intruder, cara, era a moto que eu ia trabalhar todos os dias. Quando eu trabalhava em Cachoeirinha, todos os dias eu rodava com ela 40 km de estrada e tal. Era a moto do dia a dia. Fiz a customização pensando nisso, mas era o seguinte, se eu pegar uma chuva com ela, entra água na costura do banco, pode parar de chover, fica uma semana o banco molhado. E aí eu vou trabalhar de manhã com o banco molhado. Quando chega no trabalho, parece que eu caguei. Eu fico uma semana e o cabeça da moto parece que eu tô cagado, com a bunda toda... Seguinte, para quem não sabe, rabo duro é uma moto que ela não tem a suspensão traseira. As primeiras motos, elas não tinham suspensão traseira. Então, imagina, tu passa num buraco, todo o impacto vai para tua bunda. É que nem uma bike, rabo duro. Exatamente. Né, cara? Sem suspensão, né? Por isso que é a rabo duro. Só para esclarecer, para caso alguém não saiba o que é uma rabo duro, né? E só lembrando, Zagonel, não foi só com a tua Intruder, né? Porque a tua Harley, quando a gente saía na chuva e ia atrás de ti, tomava um banho. Era o chafariz, né, cara? O chafariz, aquela moto. Teve uma história muito boa. Nós fomos fazer uma rota. A gente foi fazer uma rota de reconhecimento do DGR.
Lembram? E nós passamos na Silva Só e tinha estourado um cano de cano de esgoto, e ela esgoto. estava inundada de esgoto. E, cara, eu passei com a Harley e fiquei fedendo esgoto o resto do E a banco. Bobber, ela jogava pra cima, né? Não, e era um dia lindo de sol, assim, e eu com um friso de esgoto nas paletas, assim, cara. Isso é característica do Zagonel. A CB, que é amigo dele aí, que ele fez, tu passa numa poça de água ali, lá, o pneu da frente toca água tudo na tua cara. Sabe? Claro, mas é aí... padrão, é padrão. Não, e aí, porra, o cara faz uma scrambler pra meter no barro e o troço joga pra cara do cara, não faz. Mas é hipster, não. Isso é outra coisa que me incomoda muito com relação a design de Scrambler atual. Vamos voltar ao princípio da Scrambler, tá? Ela era uma moto e fazendeira, para andar no meio do mato, assim, um off-road leve. Foi antes de ter moto off-road. E aí, cara, tu vai lá e me expõe o filtro da moto. Pra prevenir que entre poeira e coisa. E tipo, pô, tu vai entrar no barro, no meio do mato com o filtro de fora, não faz o menor sentido, sabe? E o pessoal meio a minha Scrambler também tem essa peculiaridade, assim. Tu tem que andar na chuva com um para-brisa no capacete, porque a água vem toda na tua cara. Da funcionalidade versus a estética. Tem alguns assim, ó, a linha tradicional de customização que a gente está vendo, né, e principalmente assim as dos maiores expoentes mundiais de customização, tem algumas características em comum em quase todos os projetos top que aparecem, que são vendidos como projetos top, né, de estética. Eles são invariavelmente monoposto, ou seja, é para uma pessoa, não tem banco para duas pessoas. Invariavelmente os projetos mais a fudez, esteticamente falando, são monopostos. E invariavelmente falando, os projetos mais a fuder têm paralamas mínimos. É então, verdade. E sem pisca, né? Sem pisca. O menor possível. Pisca tu ainda brinca, tu entendeu? A CB do Dalmas ali, o pisca dianteiro é um LED. Retrovisor é uma coisa que quase não tem em projeto de customização top, assim. Exatamente. É mais um conceito de design do que uma moto utilizar. Exatamente isso, Uli. Acaba se tornando um conceito, usar um objeto de se admirar, de colocar na sala e ficar olhando. Tanto que nem eu já falo. vi assim, ó, alguns DGR que aconteceu. Teve cara que veio, trouxe a moto na carretinha e colocou lá, expôs. Porque a moto não era, tipo, não andava, não foi feita para andar. Mas aí tu tem outra coisa, né, Ives? Aí a gente vai entrar no negócio que o ali me apresentou. Cara, regularização, né, meu? A regularização de moto no Brasil ainda é um troço escabroso, é difícil, cara, é um troço cheio de interpretação. A maioria dos caras que tem um projeto top de customização não tem ela regularizada. E aí o cara vai rodar com a moto assim, o cara vai rodar no DGM ali, que é um evento fechado, que é quase controlado. E só para apresentar o Cris, né, que o Cris já fez regularização de duas motos, uma Bobber, trocando de monoposto para monoposto, e uma Scrambler, ACB. Então, tipo... Chegaremos lá, meu Chris, filho. Calma aí. Chegaremos. Ele tem um vazamento para falar, né? Chegaremos nesse ponto. Mas assim, ó, eu acho que ainda sobre a estética, uma coisa interessante que realmente falou monoposto e tal, mas o grande trend do momento é o minimalismo, né? Eu acho que isso sim, tudo é mínimo, né? Não é só não ter o banco e tal, mas assim, quanto mais limpa for a moto e mais limpo for o projeto, hoje parece que ele tem mais destaque. Não sei se vocês concordam comigo. É que isso vem também dos princípios da customização, tanto das Café Racers quanto das Bobbers, que os caras tiravam as coisas, né? Exatamente, para diminuir o peso das motos. Então isso eu acho que vai sempre andar junto com essas customizações quando tu fala de customizar para uma Bobber ou para uma Café Racer. Uma né? Brett, ou seja o que for. Tu tirar. E eu acho que, aí voltando ao gancho que eu estava falando ali, a questão do checklist, né? Quando tu começa um projeto de customização, faz um checklist antes. Quanto que eu pretendo gastar? Quanto que... qual é o uso que eu vou ter dela? Ela vai ser confiável? Eu vou fazer tu tem que projetar, meu. Tu tem que ter um Exato. pré-projeto, pelo menos em mente.
E são várias perguntas que tu tem que fazer. Que tipo de customização eu quero fazer? Até porque depois que tu entra, é um troço que tu pode morrer fazendo. Tu pode customizar para sempre, nunca acabar, porque tu sempre tem uma coisa diferente. Isso acontece muito com o Harley, né? Não tem claramente o projeto na mente, facinho de tu te perder no custo. E uma previsão do futuro para qualquer pessoa que for começar a customizar a moto. E Quero legalizar também, né? Não. Se tu for customizar e tiver um orçamento, tu vai estourar esse orçamento. Com certeza. Vai. Até porque, acho que um dos guris falou, a customização ela nunca para, né? Tu chega no ponto assim, vou customizar, vai ser a fuder, vai ficar legal, beleza. Cara, tu vai vir uma outra referência, em algum momento tu vai andar com ela e tu vai encher o saco da moto. Tu vai querer fazer outra coisa, entendeu? E nesse processo de fazer ela, né, de terminar ela, chega um momento que tu já pensa, puta, o que eu fui me meter? Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Tu já pensa, que ideia de jirico, vontade de botar fogo nessa porra agora, hein? Não, a CB400, isso pra mim é só porque o Dirceu tem uma paciência infinita pra carniça, assim, meu, porque chegou um lance na CB400 eu tinha largado, tá? Não dava, não conseguia mais. E aí o Dirceu que tocou um monte, porque o cara tinha um drive infinito pra encrenca. Mas é bem difícil. Eu tive o lance quando eu comecei na customização. Basicamente foi pelo seguinte, eu fui numa loja, uma das primeiras ali em Porto Alegre, que a galera conheceu aí. Fui orçar um negócio que eu achava que seria bem barato, tal, seria um termotape no cano da moto, numa Intruder 125 que eu tinha. Aí na época eu achei um valor muito alto. Foi quando eu comecei a meter a mão. Eu acho que aí tá um pouco da diferença também. De tipo assim, tu ter um orçamento e mandar alguém fazer, ou tu ser a pessoa que faz. Porque, tipo, eu às vezes, cara, tava em casa, eu não tinha dinheiro pra comprar uma peça nova. Mas eu ia lá, desmontava alguma coisa, serrava e inventava alguma coisa pra fazer. Aí eu gerava mais trabalho ainda pra mim, porque aquilo ali abriu brecha pra eu ter que consertar uma outra coisa ou modificar outra coisa. Eu acho que aí também vai um lance de quem faz em casa e mete a mão, quem manda fazer em algum lugar, né? É que tem que cuidar muito esse lance de tipo assim, não, isso aí eu vou fazer em casa. É simples. Só que aí tu abre uma caixa de Pandora. E aí, meu velho, aí tu não para de gastar. Isso eu acho que a partir do momento... Tanto com customização, quanto quando tu vai restaurar uma moto. Essa sensação de tipo, meu Deus, onde é que eu tô me enfiando? Eu já senti tanto com customização quanto com restauração, sabe? E desculpa, Sandro, te cortei, vai. Não, era mais ou menos essa linha, assim. Bem isso. E aí, quando tu mesmo mete a mão e tu faz, cara, tu abre espaço pra muito... Eu acho que tu acaba podendo fazer muito mais coisa. Porque tu não te limita. Isso aconteceu comigo com a Bobber. Eu encontrei a oficina que faria a customização. E eu fui lá, eu fiz o orçamento com o cara e o cara me apresentou o que ele ia fazer e de que forma ele ia fazer. Aí eu falei, não, para, esse cara vai comprar a peça e vai fazer e vai botar na moto, isso eu faço. Se depois não der certo, eu levo pro cara e peço para ele corrigir. E no final eu acabei fazendo toda a customização da Bobber, basicamente porque o orçamento do cara era caro. E meter a mão, ela te proporciona não só tu estender o projeto, que nem o Sandro falou, agora eu vou conseguir fazer tal coisa, agora eu vou, mas dá pra já puxar e fazer um suportezinho, e coisas do gênero. Fora o prazer, né? Fora o prazer de tu mesmo fazer. Não, e eu acho que o mais bacana desse caminho é que tu acaba chegando no ponto que, cara, tu conhece tua moto, entendeu? Vai dar uma merda, tu vai conseguir olhar e pensar, bom, é só isso que tem que fazer pra resolver. E coisas do gênero. Tu começa a ter uma maior intimidade com o aparelho, entendeu? Sem contar o conhecimento técnico também, né? Exato, é incrível. Sim, é primordial, se tu vai andar com uma moto antiga ou customizada, tu conhecer ela do início ao fim, todos os detalhes, porque é isso que tu falou, Oli. ela vai dar algum probleminha, alguma coisa, tu já sabe onde é que é. Só vou dar um exemplo rapidinho. A Teneré. A Teneré que eu uso, né? Eu moro aqui no sul com o pessoal. Com o pessoal não, aqui no Rio Grande do Sul, assim como o pessoal, e também lá na Bahia. Então eu tenho a Teneré lá e, cara,
eu saí de lá e meu pai usar Teneré, ele usa uma vez e consegue estragar a moto. Eu vou lá, pego a moto e saio andando. Porque eu sei o jeitinho, eu sei onde é que vai dar problema, eu sei o que pode acontecer, sabe? Quando tu tem a mão, porque foi tu que mexeu ali. E nessa linha da estética, dos projetos e tal, de gente que trabalha com isso profissionalmente, né? Porque a gente fica falando aqui, dando altos palpites, mas é bom que os ouvintes saibam que é todo mundo autodidata e bem ruim no que faz e tal. Amador total. Ninguém trabalha com Amador. isso, né? Ninguém ganha dinheiro com isso também. Isso, amador total. Mas de quem é, assim, profissional, eu queria que vocês, enfim, indicassem para o pessoal que nos escuta algumas referências, assim, de oficinas que customizam, que publicam projetos no Instagram, no Facebook e tal. Quem é que vocês consideram hoje, primeiro no Brasil, se vocês acham que tem alguém no Brasil que faz trabalho bacana, e também no mundo, assim, quem são hoje, assim, as oficinas que customizam motos de forma realmente, assim, que vale a pena, se tivesse aquele dinheiro sobrando, assim, tô nem aí para gastar, vou lá e vou comprar uma prontinha. Cara, eu diria assim, cara, eu acho a linha do Shibuya muito a fuder, muito boa assim mesmo, é um cara que tem identidade própria, ele é um cara que é muito caro, ele atingiu um nicho, então por isso ele às vezes é odiado e criticado, mas para mim é um cara que tem muita identidade nos projetos, tu claramente vê quando é um projeto do Shibuya, então é um negócio legal. Na linha de Harley Davidson, a Spades Custom é demais, assim, é uma baita referência. Eu conheço. E aqui no sul, cara, Cafeine e a Santa Ferrugem hoje são as customizadoras que estão trabalhando legal, assim, customização que eu me lembro, assim, de cabeça do sul, assim. O sul já teve vários customizadores, mas agora deu uma baixa aí, e os caras de Caxias são os que estão tocando a customização no Rio Grande do Sul. E eu acho que tu tem que cortar, dividir também entre customizador e customizador de peça, né? Tem muito disso também. A gente tem muito cara. O cara da. Vocês são customizadores mesmo. Sim. O cara que tá fazendo a rabo duro da Almaz, o cara da LSL, ele é um animal. O cara é muito bom. Ele é um customizador, né? Exato. O cara não tem uma moto, não consegue comprar uma moto pronta dele, que nem tu compraria do Shibuya, né? Mas tu tem a tua ideia pra ele e ele faz o que tu quer. O cara é um monstro, ele tem pra vender pronto os guidão. Ele tem até um kit ali que ele tá fazendo pra intruder rabo duro ali, só trocar o amortecedor ali pelo ferro. Mas é um cara que, como o Uli falou, é de peça, né? É diferente de um cara uma moto inteira. Eu só para um adendo aí ao que o Zagonel estava falando, eu concordo com ele. Eu não compraria uma moto customizada assim, porque eu não tenho dinheiro, princípio básico. Mas eu gosto muito do trabalho do Shibuya porque ele tem uma identidade pessoal. Tu vê qualquer moto que tu vê assim, ó, dele, tu vai saber, pô, essa moto foi o Shibuya que fez. Ele consegue deixar a marca dele na moto que ele faz. E isso é muito legal, isso é muito, muito interessante. E a mesma opinião sobre o pessoal do Sul aqui, os guris da Santa e a Cafeine. Né? Cara, os caras da Cafeine, assim, ó, eu acho hoje que eles são caras de nível internacional, cara. O cara toca pouco projeto, mas o que o cara mete a mão é ouro, assim. Ele entrega um resultado. Cara, tu não vê em muito lugar, cara. A Cafeine, pra mim, é o melhor customizador do Brasil hoje, o cara da Cafeine ali em Caxias. E ele é da Bikezif e tal, mas tu tem um ponto que ele pega uma moto por vez. Ele leva meses numa moto, né, Cris? Ele deita na moto, mas, cara, ele pole a aleta do motor, cara. Exatamente. Como é o nome da oficina? Cafeine? Cafeine. E o nome do moleque aí, que você sabe o nome dele, não? Não me lembro agora de cabeça. Mas é o seguinte, sobre esse gurizão aí. Bruno. Esse gurizão aí, cara. Ele pegou uma moto, não é uma moto que tu encontra em qualquer lugar. Ele pegou uma Sete Galo, edição de 10 anos. Edição de 10 anos, exato. E isso, cara, pro pessoal da cena de restaurador, de colecionador, purista, né?
é um crime, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, o pessoal dessa cena não pode falar mal porque o guri fez um trabalho fantástico com a moto, impecável. Saiu no sabe? Bike Ziff, né? Saiu no Bike Easy, saiu um monte de lugar. Então, assim, ele é da cena global né, de customização. E é muito legal porque é aqui do lado, de Caxias. A gente até deu um prêmio para ele no DGR por aquela... Pit and Dust CG. Qual foi isso? Aquela cena Era uma CG, era uma CG tracker, né? De board tracker que ele fez. Inspirada nas de board tracker da década de 20, 30 ali. Caxias do Sul, aí, para quem não sabe, é o município aqui da Serra Gaúcha, né, pessoal? Caxias do Sul, porque tem Caxias lá no Rio, né, para não confundir. É aqui na Serra, também um polo industrial metal mecânico, acho que é bem interessante também que tem essa tradição aí, né, da indústria mecânica ali. E motociclístico em geral, assim. Isso, a Grale, né, foi onde a Grale ainda existe, né? Ainda existe a Grale, só que a Grale parou ali no final dos anos 90, eles pararam de produzir, que na realidade as motos deles eram as Cagivas, que tinham italianas Cagivas, né? E eles botavam a logomarca deles. E tem também, eles traziam o Husqvarna, só que eles não botavam logomarca a Grale. E in the world, quem é no mundo aí que vocês indicam como referência para quem está querendo customizar sua motinho aí em casa? Cara, um cara que foi minha referência na Bobber, que até hoje eu pago o pau, assim, é o Roland Sands. E o Roland Sands é um cara, fora da casa. O cara é muito... E é multi, né? Ele faz qualquer coisa e ele... tem aquele... A gente viu agora há pouco aquele documentário do cara do Walking Dead, o Norman Reedus, o Ride, ele visita o Roland Sands, né? E a questão do Roland Sands é a performance das bikes também, né? Não é só... tudo, Ele transforma a moto numa moto para andar, né, velho? Peças é outro nível. E, cara, assim, essa vale muito a pena acompanhar para quem para uma realidade mais próxima da brasileira, que faz projetos de muito bom gosto, é a LBC ali, a Low Budget Customs de Buenos Aires ali, cara. Os caras que é sensacional, né? Sensacional. Os caras eles fazem os projetos com o Intruder 125, que lá é a GN 125, né? Isso eu falo para todo mundo. Cara, eu queria uma primeira moto para customizar. Qual é a moto que eu posso comprar? Cara, Intruder 125. A Intruder, ela não vai ser a Café Racer mais bonita, ela não vai ser nenhuma moto mais bonita. Ela não vai ser a Mas ela é muito maleável, né? Cobra mais bonita, não vai ser a Café Racer, não vai ser nada mais bonito, mas ela vai ser o que tu quiser. Ela cabe, todas as customizações cabem numa Intruder. Exato. E é uma moto muito barata de conseguir. Mas é o layout da moto anos 70, né? Na verdade. Isso eu acho que é unânime entre todos nós aqui, me corrija se eu esteja errado. A Intruder, ela é a melhor moto para se começar a customizar. Acho que todo mundo. Claro. Pode catar uma CG bolinha, uma coisa, mas hoje em dia a CG bolinha é uma moto cara. Tu consegue uma CG bolinha, assim, ó, é difícil conseguir uma boa então faz sentido. É a Intruder. Agora, ela pode ser que eu tenho uma Brett, eu quero fazer uma Bobber, eu tô pensando em fazer uma Bobber da mesma moto, entendeu? Tipo, vou não faça com uma bolinha, ou se tu for fazer, tu vai ter muito trabalho. Eu posso comentar que não é bem uma customizadora só, que me agrada muito toda a estética deles aqui, que é a Icon, né? Sim, eles fazem linha de roupas e eles têm umas motos customizadas e é diferente da proposta que a gente comentou muito sobre café e Bobber, Scrambler. A linha deles, eles pegam um conceito assim de motos carenadas dos anos 90 e para mim o grande lance é que para mim é a próxima onda, entendeu? É o que vai vir pós essa linha café e coisa, vai ser mexendo nas carenadas, sabe? Só para quem não tá ligado, o Ives, ele tem uma pegada muito anos 80 de tudo. Ele é apaixonado por filmes de referência anos 80, enfim.
E a Icon, ela é a galera que customizou as motos do filme Mad Max 1. Então, Total anos 80, né? eles têm uma experiência absurda, que desde a época do Mad Max pra cá os caras customizam moto, então é uma coisa incrível. Eu acho que tem que referenciar ainda, né, Uli, a Deus, né? Eu acho que a gente fala claro. muito de Café Racer e Scrambler, né? Que realmente eu acho que é referência para todo mundo, principalmente para quem, enfim, até a própria Bendita Máquina, a gente percebe aqui, acho que também é uma customizadora brasileira que merece destaque. Porra! E tem uma oficina que eu acho que eu conheci, cara, na Itália, que se chama Moto Marmade, que é de Milão. Eles ficam num lugar que chama Moto Quartiere, que é um quarteirão onde tem a Deus, tem várias oficinas e loja de capacete, o diabo, cara, é simplesmente sensacional. O trabalho dos caras também é um trabalho mais low cost, assim, as motos não custam muito caro e nessa linha de customização europeia, que eu acho que também vale a pena a gente destacar a diferença, né? Que motos inglesas, as próprias Ducati italianas e tal, e as BMW, obviamente, que ficam geralmente muito lindas, né? Com um motor diferente e tal. Eu acho as Boxer, para mim, quando são customizadas, são as mais legais. E eu acho que vale a pena também, quem quiser customizar, pegar referências não só dos Estados Unidos, mas pegar também da Europa, que vai achar muita coisa legal. Eu cito duas bem diferentes, na verdade. A primeira, puxando o gancho de customização europeia, tem uns caras da Itália também, o nome deles é Envil, de Bigorna. Eles são da Itália também, eles fazem algum tipo de flat track, mas com bastante Ducati, bastante motos dessa pegada, assim. E tem um cara chamado Rusty Butcher, que é lá dos Estados Unidos. Ele é um corredor de pista de flat track. Esse cara é fantástico. Esse cara é incrível. Ele pega Sportster, ele pega as Dynas e ele transforma numa moto off-road, flat track, motos para tu dar no pau, assim, pegar off-road violento, com aqueles elefantes. Mas o cara customiza de tudo, de amortecedora, pedaleira, guidão, suspensão, tudo. Ele realmente faz uma moto off-road. E ele ele consegue transformar uma Harley numa moto muito, muito, muito diferente do que é no padrão, assim. Eu acho esse cara sensacional. E ele corre só com Sportster, né? Então... Sim. Mas flat track, pra mim, sempre vai ser a rainha, vai ser sempre a Sportster, né? Ou a Indian, né, Ives, também. Tem muito forte Indian também. Aí a Indian eu já boto mais em board tracker. Não. Hoje em dia, a Indian tá investindo muito. A Indian sim, tem um modelo deles que é... Inclusive, na realidade, o que a gente pode fazer aí pro próximo programa, se o pessoal gostar, é a gente falar um pouco sobre esses estilos, né? O que é board tracker, o que é flat tracker, sabe? Tipo, origem. Comentar um pouco sobre a história, não sei o que vocês acham também, né? Boa ideia. Mas assim, ó, passado por essa grande aventura, né, que é escolher as referências, construir a moto, se desesperar que ela não vai ficar pronta, gastar muito mais do que tinha planejado, aí chegamos no momento final, assim, que é tentar legalizar a moto. E para falar desse assunto, né, o Uli até já adiantou ali, o Cris aqui do grupo é o único, acho que se prestou a entrar nas lacunas legais, no labirinto jurídico que é a norma brasileira e conseguiu legalizar duas motos. Então, Cris, conta um pouco para nós a tua experiência aí e para a gente ver se hoje vale ainda a pena legalizar ou se o negócio mesmo é customizar e azar e a vida que segue. É o nosso vovô despachante, né, cara? Praticamente, né? Pelo menos, olha, vai que eu regularizei a Harley em 2014, na época que a gente se 14 ou 15, não me lembro agora muito bem, porque como diz, eu sou um vô, eu já não tenho a noção de tempo, para mim ela já é diferente, então já não me lembro quanto tempo faz,
Mas assim, cara, a questão da legalização no Brasil e da customização, ela ainda é um negócio muito que está engatinhando ainda, tá? Ela era ruim, né? E não melhorou nada nos últimos 6 anos, sabe? Então, assim, parece até que andou piorando algumas coisas. Eu parei de pesquisar, né? Mas na época, quando eu fiz a Bobber da Harley, eu tinha várias dúvidas sobre se eu poderia rodar com ela. Por exemplo, ela tinha a lanterna e placa, a lanterna traseira e placa eram na lateral, os retrovisores eram para baixo, enfim, era monoposto, tinha um paralaminha, mas o paralama não era o problema, mas era monoposto. Então, tinham várias dúvidas que eu tinha e eu fui pesquisar a legislação no momento. E tem uma coisa da legislação brasileira que é o seguinte: tudo que não está proibido é permitido. É um preceito, se eu não me engano, não é talvez com essas palavras, o Henrique talvez tenha uma forma melhor de falar, mas tudo que não é proibido por lei, ele é permitido. Então, tu vai nessa linha quando tu vai pesquisar e o Denatran nunca pensou em customização como uma vertente ou como uma coisa de mercado, assim, a customização como estética. Porque se tu vai ver a customização, tu vai ter, por exemplo, a conversão de GNV é uma customização, tu transformar uma moto em um trike, por exemplo, um triciclo, para carga. A moto, quando tu bota um bauleto na moto, quando o motoboy bota um bauleto na moto, ele está customizando a moto. Então, do ponto de vista legal, ele está modificando um veículo na sua condição original de fábrica. Então, hoje em dia, naquela época, ainda a legislação ela era muito voltada para aquela coisa que é funcional, ou seja, é o cara que converteu para ser uma moto de transporte, ou converteu o veículo para ser um veículo de transporte. Então, não tem muita coisa da estética, né? Então, eu fui indo nas beiradas legais ali, fui vendo tudo que podia dar problema e o que não tinha. A minha maior restrição era o medo da placa lateral. E aí eu fui não fui no CRVA, com moto customizada, já eu sabia que o processo, tu tem que primeiro apresentar o projeto, submeter o projeto, ele ser aprovado, tu faz as modificações e aí tu regulariza. Eu já fui com a moto customizada, então não tinha como apresentar projeto. Mas eu já sabia mais ou menos as nuances do que podia, de quais eram os meus direitos na hora de fazer a customização. Eu fui no CRVA, no primeiro momento o cara falou, não tem como fazer, não, a gente não faz, porque o cara do CRVA ou do Detran, do local, ele quer fazer o café com leite. Ele quer chegar e fazer uma transferência. Ele quer chegar e fazer aquilo que ele faz todo dia. Se tu chega pro cara e diz, não, quero regularizar modificações visuais numa moto. O cara não faz isso. Então ele vai dizer que não. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar se livrar. Ele vai dizer, não faço isso. Não é possível. E aí eu falei, não, para aí, cara, tem a lei tal do Denatran. Não, então para aí tu fala com o gerente aqui, o gerente do CRVA. Aí o cara, não, beleza. O cara vai na insistência, né, ô Cris? Tu tem que ir na insistência, porque se tu não insiste, o cara já larga na largada e diz, não, isso não dá. Não. Exato. Então eu fui com a lei, fui com o negócio, não, tá aqui, Denatran e pá, e aí o cara, tá, então vamos falar com o coordenador. E aí o coordenador sabia tudo, o coordenador falou, tu pode assim, não sei o quê, preciso das notas fiscais de todas as coisas que foram consumidos, que foram usados. Que parafuso, cara. E eu não tinha nota, né, porque tu compra do fulaninho que importou da China, não tem nota, né? Mas eu sabia que eu podia fazer uma declaração de próprio punho dizendo que eu me responsabilizava criminalmente pelas peças que eu estava utilizando. Então eu fui pro cara, não tenho as notas, posso fazer uma declaração? Então eu já ia direcionando pro cara saber que eu sabia o que eu estava falando. E aí o cara, não, beleza. E aí o que os caras falaram? Não, beleza, solta os retrovisor na Harley, que tinha todas as modificações para uma Bobber. Ele, não, só o retrovisor tem que ser para cima, tipo, aleatório, assim, tipo, a interpretação do cara da lei era que não existia uma coisa assim, na lei dizendo que o retrovisor tem que ser para cima da linha do guidão ou abaixo da linha do guidão, diz que tem que ter um direito esquerdo. É isso que dizia a lei. Eu tinha um direito esquerdo virado para baixo, cara, tem que virar para cima. Eu falei, beleza, tranquilo, esse é o menor dos meus problemas, virei para cima, fiz o processo todo, regularizei. Quando eu fui, o detalhe é assim, quando eu fui no laboratório, porque aí tu pega uma autorização do CRVA, beleza, o CRVA te autorizou. Aí tu vai num laboratório certificado do Inmetro e tu submete a moto a um laudo de segurança veicular.
que o cara nada mais, nada menos vai fazer do que ele vai verificar se tudo que tu fez está funcionando na moto. Os itens de segurança da moto estão funcionando. E lá em 2014 e 15 era tão imatura a coisa que o cara do laudo do local onde fazia o laudo, ele perguntou o que eu queria que constasse no laudo da moto. Tipo assim, como assim eu quero que conste? Tu entendeu? Tu tem que me dizer o que tem que ter no laudo. Tu tá fazendo a porcaria do laudo. Pra que tu tá fazendo um laudo se é pra me perguntar o que eu quero que conste? Eu quero que conste que foi feito todas as modificações que estão aí na moto. Aí então o cara fez modificações visuais e tal. E rodei com a Harley, tudo tranquilo durante muito tempo, assim, nunca fui parado, nunca fui cobrado, mas com a regularização feita, foi tranquilo, né? Mas aí o que aconteceu? Ali em 2019, 18, 19, eu tomei uma multa por aquela placa lateral. A IPTC me viu na rua, a IPTC é a empresa de transportes públicos aqui de Porto Alegre, que fiscaliza o trânsito, olhou minha placa lateral e o cara decidiu me dar uma multa. Ele me deu uma multa de placa ilegível. É uma multa que, se tu vai olhar no conceito da multa, ela não podia ter sido aplicada da forma como ela foi aplicada. Legalmente, a forma como ela foi aplicada foi errada. O cara me viu na rua, anotou o número da placa que era ilegível, ele leu a placa ilegível, né, e anotou e me deu a multa. Né? Então, eu tentei recorrer, só que os caras negaram, recorri em 2 instâncias, negaram, e aí eu desisti. Não dá. E aí eu cheguei a essa conclusão de que, assim, cara, dá para fazer a regularização? Dá. Vale a pena fazer a regularização? Não vale. Não vale. O transtorno que dá, ela não te dá garantia legal de nada. Eu tenho a placa lateral no documento, em todo laudo, eu tomei uma multa igual. Entendeu? Então tu chega para mim e diz assim, Cristiano, tu modificaria uma Harley novo? Eu falei, não, eu modificaria uma Intruder. Entendeu? É uma moto que foda-se. Entendeu? Eu customizei, foda-se. Se tu não tá muito aí, se o cara te perder, né? Daqui a pouco tu já nem paga e já deixa rodar até perder e foda-se. Sabe? É uma moto que foda-se. Quando tu customiza, tu tem que estar meio que com a mentalidade de foda-se. É a phase do Henrique aí, que agora ele quer empurrar pra alguém sem ter regularizado, não vai empurrar. Entendeu? Mas, Cris, isso é uma... Cara, calma que eu vou usar esse podcast para vender essa moto ainda. Mas assim, se tivesse imagem era mais fácil, porque ela é do caralho, assim, uma puta moto. Mas aí deixa eu contar, aí eu contei da CB da Harley que funcionou. Tem outra, rapidinho, porque nós já estamos passando, já estourou o horário do podcast. Cara, fui fazer a CB, fui no mesmo espírito da Harley. Cara, as exigências foram totalmente diferentes. O CRVA fez completamente diferente. Ele queria que eu mandasse a declaração de punho para o Detran, ou seja, na primeira vez o CRVA me autorizou, o que é permitido o CRVA me autorizar. Eu fui em outro CRVA que não me autorizou. E as modificações eram muito menores, eram modificações mais estéticas, assim, não tinha nada muito mais agressivo do que a Harley na CB400. O cara enviou para o Detran, aí o Detran autorizou. Eu esperei 30 dias, ou seja, passou o prazo de transferência da moto, né? Eu ia pagar uma multa pela transferência, porque o Detran demorou 30 dias só para me responder que eu podia fazer o processo de regularização. Eu submeti a moto para o processo de regularização. No primeiro laudo, e aí tudo eu fiz em lugares diferentes do que a Harley. O cara do laudo técnico não queria fazer o laudo na moto. Ele dizia que não podia, achou um monte de problema e não queria fazer. E aí cara, mas não é possível que é tão difícil assim, perdi muito tempo com a CB. E aí fui em outra oficina que, cara, fez na hora, emitiu em 30 minutos, eu tinha o laudo na mão. Então, assim, não dá para desistir no primeiro cara que tu vai. Tu tem que ir calçado, sabe? Ou tu tem que achar um despachante que vai trabalhar na entrelinha ali e vai fazer uma aprovação mais rápida. Mas se tu quer fazer, é possível, mas, cara, é bem complexo. Tem que ir para cima dos caras, porque a tendência dos caras é sempre escapar pela tangente e dizer que não dá, né? Obviamente, quando eu passei essa mesma CB que eu regularizei para o Dalmas, né, ela sofreu uma customização muito mais agressiva, né? Nós fizemos corte de chassi, teve um monte de coisa diferente que deu complicações ali que o pessoal de Cachoeirinha não quer fazer a regularização. Né? E aí, claro, corte de chassi é um negócio que talvez tu vá na parte legal ali, não tem. Mas tu vai no Café Racer Brasil, tem 1 milhão de motos com chassi alterado regularizadas. Mas, Cris, em suma, Cris, assim, em suma,
Não vale a pena. Vamos descumprir a lei, mas vamos continuar customizando nossas motos. Como diria Exatamente. o grande poeta Mano Changes, né? O grande poeta Mano Changes, de forma equivocada, né? Falava que meu pai é detetive, enfrenta broncas legais, e teu pai é despachante que não faz nada demais, não sabe o que é difícil. O trabalho do despachante, né, cara? Exatamente. Esse pai cara, é detetive. ele não sabe o que é difícil o trabalho de despachante. E fora que despachante, só finalizando esse assunto, despachante, dificilmente ele vai regularizar a tua moto com as características modificadas. O que ele vai fazer, né? Ele vai pegar a tua moto e passar pro teu nome, ou passar pro nome de outro cara. Dificilmente ele vai conseguir fazer a regularização da customização da tua moto. Ainda mais se a intervenção é muito forte. Assim, para fechar, sobre a pauta, tá? Eu acho que era isso. Acho que está muito esclarecido aí. Valeu pelo Cris por ter dado o seu depoimento dessa via crucis que é fazer a legalização. Realmente é uma coisa impressionante. Valeu, então. Vamos pro quadro final, que é a dica foda. Esta é a dica foda da semana. Assim, esse quadro é o quadro final do nosso podcast e significa o quê? Cada um aqui traz um produto cultural, né, que tem relação com o motociclismo e faz uma sugestão para os nossos ouvintes aí continuarem, enfim, aproveitando a vida, né, e o assunto que tem a ver com a customização ou não, né, com a ver com a moto e tal, depois que ouvirem o nosso podcast. Assim, eu trouxe uma dica aqui, cara, a minha primeira dica, que é um jogo de videogame, tá? Eu baixei ontem, na verdade, para o Xbox, o MotoGP 2020, daquela produtora Milestones, o Ives conhece muito bem, né, Ives? Sim. E realmente é bem interessante o jogo, vale a pena baixar, comprar, vale R$180 aí na Play Store ou na Xbox Live, não sei como é o nome da loja do Xbox, e cara, como não tem MotoGP esse ano, por enquanto, não vai ter, o cara ali vai fazendo de conta que teve, né? Vai jogando o Valentino Rossi, todos os pilotos, e tem achando o Valentino Rossi. Isso, e tem um lance de manager de equipe muito interessante, que aí tu vai construindo a tua equipe e disputando os campeonatos desde a Moto3 até a MotoGP. Acho que realmente vale a pena, é um jogo bem legal aí, e essa é a minha dica. Antes de tu chamar o olho aí, deixa eu me meter no assunto, para variar. Nós vamos aí trazer um amigo nosso que curte moto esportiva e faz track day para discutir um pouco sobre isso nos próximos episódios também, aí, só para dizer pro pessoal que a gente também vai entrar nesse assunto aí. Ninguém aqui faz track day, mas dentro do nosso grupo tem gente que faz e vai estar participando aqui com nós. Exato. O tema, inclusive, né, Ives, o título é Track Day, coisa de banqueiro ou de bancário? Porque o nosso amigo é bancário. Né? Quem mais aí tem dica? Vai lá. Cris, tem alguma dica aí? Vai lá. A minha dica é seguir aí, se você tem interesse na cena de customização aí brasileira, aí, realmente estar acompanhando os principais fabricantes aí, customizadores, tá buscando ideias, referências, aí tem o pessoal da Bendita Máquina, tem o pessoal da LBC que a gente comentou ali de Buenos Aires, segue o pessoal da Santa Ferrugem, da Cafeíne ali, que faz o trabalho fantástico, enfim, busca aí porque tem bastante referências aí para estar estudando e incrementando conhecimento aí sobre a cena de customização. Dalmas, tem alguma dica aí, mano? Tem um filme que é 21 Days Under the Sky. É um filme aí de uns caras que ficam viajando 21 dias aí, faz uma viagem de 6 mil quilômetros com um chopper. Então tem rabo duro, quem fala que rabo duro não dá pra viajar, não deve dar mesmo, deve ser uma bosta, mas os caras viajam 6 mil quilômetros. Moto quebrando, é só merda. Então, puta de um filme aí pra quem quer ver, quem quer customizar uma moto e quer andar com ela, vê que é uma bosta, não serve pra nada. Agora sim, o Uli tá de volta. Fala aí, Uli, qual é a tua dica aí foda desse final de podcast? Cara, a minha dica, eu acho que tem um outro filme bem curtinho,
também de galera que customiza motos, tem de graça no YouTube. Já acho que o pessoal já falou bastante, a gente já conversou bastante sobre ele. É o Hail to the Kings. É um filme curto sobre uma galera que tá andando de moto, umas BMW daquelas antigas, tipo a R75, por aí, customizada em Scrambler, e os caras estão andando nos Alpes suíços e franceses ali. E aí os caras ficam tomando um trago, conversando, acampando, enfim. Essa é a minha dica de hoje. Pô, maravilha, é finíssima essa dica aí. Agora, o Rafinha Gotuso, aí, qual é a tua ideia, a tua dica? Minha dica é um filme chamado Eu Comprei uma Motocicleta Vampiro. Não, mentira, eu tô brincando. Isso é um filme mesmo, mas não. É uma referência anos 80, né? A minha dica, na realidade, é o seguinte, e é bem simples, todo mundo que tem moto tem acesso. O manual da moto, procura conhecer a moto, né? Se quer customizar, procura conhecer todos os detalhes, como é que funciona. Toda moto tem os defeitos, os problemas que ocorrem sempre. Agora eu esqueci a palavra, os problemas de série que ocorrem, assim, que, né, são mais comuns. Problemas recorrentes. Isso, os problemas recorrentes. Saiba quais são os problemas recorrentes da tua moto. Por exemplo, a Virago, tu tem que trocar a bomba de óleo com 50 mil quilômetros, eu acho, algo assim. Então, conheça os problemas recorrentes, busque saber isso, para justamente, né, é um entretenimento, e tu vai saber mais sobre o que tu tá andando, né, antes de customizar ou até depois, né. Pedruzzi, e aí, Pedruzzi, qual é que é a tua dica aí? Larga pra nós o cara aí que manja tudo de som e cinema, caramba. A minha dica não é nenhuma dica, é mais uma conclusão, digamos assim, de tudo. É que se tu pensar, customizar não é um programa ou um episódio de algum reality show do Discovery Turbo, né? Então tu tem que pensar 2 vezes antes de customizar e saber que tua moto não vai ficar pronta em 1 semana nem em 60 dias. Então, se tu quiser mexer na moto, tem que ser alguma coisa bem pensada. Essa referência do Discovery Turbo foi ótima. Muito bem. Não veja do Discovery Turbo. Não é em 1 semana que vai ficar pronto. E por fim, o Sandrinho Maravilha aí dá a sua dica aí. A minha dica, levando pro lado da customização, então, é um game da mesma produtora do MotoGP, que o Henrique citou ali no início, o Ride. Agora vai ir esse ano para 4ª geração do game. Ride 1 lançou em 2015 e em 2016 lançou o Ride, dando um gostinho pra galera na cena de customização. Lançou as Café Racers no jogo. É um simulador de corrida. Acredito que use a mesma engine do MotoGP para questão de pilotagem, física e tal. E tu tem um pouco do gosto do que é mexer na moto. Tu pode mudar a roda, tu tira ali, tu joga com motos de rua, ao contrário do MotoGP, né? Joga com motos de rua, produzidas. Tu consegue mexer tanto na estética quanto na mecânica dela. É um jogo bem bacana para quem curte game aí e moto. É um prato cheio. Então era isso aí, pessoal. Valeu, foi muito legal. Acho que todo mundo curtiu. E aí, como é que foi essa experiência? Falar sobre moto todo esse tempo? Falei demais. Se atentar mais a pauta aí. O Cris falou pouco, né? Falou pouco. Acho então... Olha, considerando que metade do meu dia eu passo falando de moto, outra metade eu passo falando de avião, só foi um dia normal, né? Então... Maravilha. Então, assim, pessoal, espero aí que todos tenham gostado. Esse foi o Manual do Motoqueiro Mirim, episódio 1. E a gente espera estar de volta aí na próxima semana, trazendo outro tema de interesse geral. Valeu, até a próxima aí. Você ouviu o Manual do Motoqueiro Mirim.